Em meio à pandemia do coronavírus, fundo bilionário para eleições de 2020 segue intocado. Essa é que é a realidade. Acabou de sair uma matéria agora que eles estão querendo adiar as eleições 2020, mas sem prorrogação aí dos mandatos. Vamos entender aqui essa notícia que foi publicada hoje, dia 19 de maio de 2020, na terça-feira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se ainda não fomos apresentados, é porque você não é inscrito. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias, um canal informativo. Enquanto isso, o fundo eleitoral de 2,35 bilhões de reais permanece reservado para a campanha dos candidatos para 2020, como defendem os principais partidos. Todavia, há quem segue com uma função para que o dinheiro reinvesti-lo no combate à pandemia do Covid-19, o coronavírus. Um dos principais argumentos para não utilizar o dinheiro na crise sanitária é a fragilidade, um dos pontos aí fundamentais da democracia, as eleições. Vamos ver aqui o que diz o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Não se faz eleições sem despesa, e é melhor fazer com que uma despesa clara do que fazer como era antes. Em referência aí ao financiamento empresarial de campanhas, fonte de vários escândalos da corrupção, o que está proibido desde 2015. Já para o presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, a eleição sem o fundo eleitoral seria um caos, abriria margem para Caixa 2 para todo lado. Por outro lado, o presidente do MDB, Baleia Rossi, tem um discurso maleável. Se a emergência exigir, o partido não se oporá ao uso do fundo para o combate do Covid-19. E tem mais, acabou de sair na tarde de hoje, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, indica que eleição municipal será adiada sem prorrogação de mandatos. Em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, sinalizou hoje, na terça-feira, 19 de maio, que a data das eleições municipais desse ano deve ser adiada em razão da pandemia do novo coronavírus. Maia afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, irá manter um grupo de deputados e senadores na próxima semana para debater o assunto. A tendência, de acordo com o presidente da Câmara, é postergar a data do pleito, marcada para 4 de outubro. Entretanto, segundo ele, há o entendimento de que a medida não deverá compreender a postergar o mandato de prefeitos e vereadores. As prefeituras seriam ocupadas, portanto, por um político eleito ainda esse ano. Para que haja mudança, os parlamentares precisam alterar a Constituição. A Carta determina, em ano eleitoral, votação de primeiro turno no domingo do mês de outubro e segundo turno no último domingo do mês. Vamos começar a discussão nos próximos dias sobre a data da eleição. O presidente Davi vai constituir um grupo junto com a Câmara para que nós possamos discutir as questões da data da eleição. Se vamos mantê-lo mesmo, o dia ou a decisão do parlamento vai ser modificá-lo dentro do próprio mandato, uma outra data. Então seria o adiamento da eleição sem prorrogação do mandato. Eu vi ontem na discussão com os líderes que essa é a posição de quase unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Vamos discutir isso entre os parlamentares, depois com o Tribunal Superior Eleitoral, afirmou Rodrigo Maia. A visão dos parlamentares é a mesma, já defendida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na próxima segunda-feira. O ministro diz que
se for caso de mudar data, o adiamento possa ser o mais breve possível, sem alterar o tempo do mandato dos atuais e futuros prefeitos. Maia disse que, após a discussão entre parlamentares, haverá um diálogo também com Barroso. Em abril, o TSE criou um grupo de trabalho para projetar os impactos da pandemia provocado pelo novo coronavírus. A ideia é monitorar a pandemia e os possíveis impactos no pleito. Alguns dos motivos de preocupação aí do tribunal são as possíveis aglomerações em convenção partidária e o atraso de testes das urnas eletrônicas. Infelizmente, em nenhum momento, nessa discussão aqui do Rodrigo Maia, falando aqui em adiar a eleição municipal, que será adiada, mas sem prorrogação dos mandatos, ou seja, eles querem colocar mais para o final do ano de 2020, mas que haja sim as eleições em 2020, porque a partir de janeiro de 2021 já assumiria o novo prefeito ali no município, e os novos vereadores, eles não querem que seja prorrogado nenhum mandato de prefeito ou de vereador, muito pelo contrário, eles querem apenas adiar as eleições para o final do ano. Em momento algum se tocou no assunto do quê? Do fundo eleitoral, é isso mesmo, um fundo bilionário aí para as eleições, segue intocado, eles não quiseram usar esse fundo para, no caso aí, ajudar a população durante a pandemia do coronavírus. Eles querem adiar a eleição, não querem que os prefeitos sejam prorrogados nos seus cargos, assim como vereadores também, querem novas cabeças ali diante dos municípios, mas em momento algum se tocou no assunto, falando ali sobre o fundo eleitoral partidário para se utilizar durante a pandemia do coronavírus. Essa é a questão. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. A função do canal é manter vocês sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Então, portanto, eles querem adiar as eleições para o final do ano, mas não se fala em usar o fundo partidário para ajudar a população na pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não é inscrito, já se inscreve e não esqueça de compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas também fiquem informadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.